Bom, pessoal, só para lembrarmos um pouquinho a questão, né, às vezes de organização, lembrarmos dos celulares, né, estarem desligados ou em vibracal, né? E a questão também de onde a gente estaciona sempre o carro aqui no nosso entorno, que às vezes fecha alguma garagem, alguma coisa assim, e a gente tem problemas depois com a vizinhança, tá? Então, para nossa alegria, estamos aqui com Hélio Tinoco para falar sobre o ciclo da vida. Obrigado. Queridos irmãos e queridas irmãs, aqui da Sociedade de Estudos Espíritas, irmão Tomé, também nossos irmãos da Comunidade Espírita Esperança, também aqueles que vêm hoje pela primeira vez visitar a nossa casa, e também aqueles que nos assistem pela transmissão ao vivo pelo Facebook, votos de uma noite especial de muita paz e consolo em nossos corações. A proposta, meus irmãos, dessa noite é a gente sentir o amor de Jesus. Não há dúvidas de que o Nazareno encontra-se entre nós. Teria dito certa vez no seu Evangelho que onde houvessem 2 ou 3 reunidos em seu nome, no propósito do bem e do amor, ele se faria presente. Que possamos, meus irmãos, abrir os nossos corações e os sentimentos para sentir a energia de Jesus. Consoladora, esclarecedora, que nos fortalece, que nos sustenta e nos mantém firmes no desafio da vida de enfrentarmos as dores, os problemas, percebendo que todos eles, como bem disse a leitura preparatória, são ferramentas divinas para nos fortalecer o coração imortal do Espírito que somos. Nossa prece, então, é que a gente possa ter mais uma vez o privilégio de ser a parte material dessa equipe espiritual presente entre nós, que conhece os nossos corações e os nossos sentimentos, para que as minhas palavras sejam de fato as palavras de Jesus e que alcance a cada um de nós, encarnados e desencarnados. O tema proposto, meus irmãos, o ciclo da vida. Eu tenho certeza que os estudantes aqui entre nós já viram esse tema. Já ouviram esse tema em algum lugar, não viram? Esses 2 potinhos ali, os 4 potinhos, a história das pedrinhas e os potinhos, já ouviram? Já ouviram isso por Haroldo Dutra Dias? Já, não é? Meus irmãos, esse material, esse trabalho não é uma mera coincidência, não. Nós copiamos do Haroldo, sim. Mas por que copiamos? Nossos irmãos do Centro Espírita Allan Kardec, lá de Alvorada e Vila Velha, nos solicitou que abordássemos exatamente a mesma temática do Haroldo Dutra Dias, a quem nós muito admiramos. Eu acho que eles queriam, na verdade, que o Haroldo fosse lá, mas não dá, a agenda dele não permite, né? Então, eu fui para quebrar o galho. E essa pesquisa, meus irmãos, então, os créditos dela são atribuídos a Haroldo Dutra Dias. É claro que eu, em algum momento, acabei trazendo a minha visão, trazendo alguns enxertos, né? Mas o grande crédito do Haroldo. Pois bem, meus irmãos, para falar de ciclo da vida, então, eu quero começar essa palestra com uma questão do Livro dos Espíritos, o primeiro livro lançado por Allan Kardec, lá em 1857, quando na questão 27, Kardec pergunta assim, a espiritualidade amiga, representante de Jesus, para a implantação de um novo modelo de mundo. Um mundo onde imperará a fraternidade. Então Kardec pergunta à espiritualidade, há então 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E os espíritos respondem a Kardec dizendo, sim, 2 elementos gerais, a matéria e o espírito. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo. Constitui o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Então, quando João, evangelista, lá no Evangelho, diz que Deus é Espírito e procura os verdadeiros adoradores que o adorarão em espírito, em verdade, João estava equivocado. Na verdade, Deus não é Espírito. Deus é algo muito maior que se expressa por um amor profundo por cada uma de suas criaturas, quer humanas ou não. Mas o mundo é feito de uma tríade,
Deus acima de tudo, matéria e espírito. Pois bem, para trabalhar a questão do ciclo da vida e pensar nesse ciclo na matéria, a gente começa a perceber que todas as coisas obedecem a leis. Meus irmãos, por mais que a gente não conheça as leis ou não concorde com elas, elas são leis gerais que regem o universo. Vou dar um exemplo de uma. A lei de causa e efeito. Tão bem trabalhada, começou a ser trabalhada por Paulo de Tarso, na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, e vem sendo ampliada pelo conhecimento espírita ao longo dos últimos séculos. Pois bem, uma lei que nós podemos enxergar na natureza. Se você quiser colher, por exemplo, agrião, você precisa semear agrião. Se você semear abobrinha ou então tempero verde, não vai colher agrião. É uma lógica, é uma lei geral que também está linkada com as questões espirituais. Então, se eu quero colher paz, colher equilíbrio, colher felicidade, eu preciso semear paz, equilíbrio e felicidade. É uma lógica. Compreendamos isso intelectualmente ou não, ou sintamos ou não. Então, há uma lei que rege o universo, uma lei geral. Dentre elas, o que Haroldo chama a lei do ciclo da vida, ou a lei dos ciclos. Então ele vai mostrar de forma muito incisiva que há ciclos acontecendo o tempo todo. As pessoas nascem, as pessoas amadurecem, crescem, amadurecem, envelhecem, morrem, ou então morrem na tenra idade, não crescem, morrem. Há um ciclo, há uma explicação para isso, meus irmãos, uma explicação racional, lógica, que consola os nossos corações para uma realidade de vida? Vou mostrar que sim. Então, para a gente trabalhar essa lei dos ciclos, a gente poderia começar pensando em conceituar o que é um ciclo. Um ciclo é o movimento de rotação de um corpo celeste em torno de outro corpo. Então, seria o movimento de translação. O corpo girando em torno de si próprio, rotação. Tudo bem até aqui na aula de ciência, mas vamos seguir. Então, esse ciclo da vida seria um ciclo de periodicidade. Seria um ciclo, meus irmãos, onde o movimento ciclo dos fatos reagem à imortalidade. Então, a gente vai perceber que em alguns momentos da pesquisa do Haroldo, a gente vai misturar matéria com espírito, porque, na verdade, tudo faz parte de uma grande tríade divina, aonde são levados em conta que o que nós fazemos com o corpo reflete no espírito. E assim como nós trazemos evolução moral no espírito mortal, também reflete no corpo, como sendo algo intrinsecamente ligado. No entanto, meus irmãos, esse movimento de imortalidade nos faz pensar em algo mais profundo. Algumas vezes nós temos uma visão limitada de quem nós somos. Nós enxergamos apenas, meus irmãos, um espaço de tempo, talvez hoje em média 75 anos, de uma eternidade. E é essa limitação de visão que nos faz algumas vezes pensar que Deus não é justo, que Deus não age de forma correta. Algumas vezes questionamos Deus, até porque trouxemos da teologia do passado algumas explicações, até sinceras, mas equivocadas, irracionais, aonde atrelamos a Deus a responsabilidade de todas as coisas, quando não é bem assim. Os responsáveis somos nós mesmos. Deus apenas cria leis que nós deveríamos compreendê-las, absorvê-las como sendo pessoais e aplicá-las ao dia a dia. E o resultado disso seria o equilíbrio, a paz, a tranquilidade, a harmonia interna que nós queremos. No entanto, trouxemos da teologia do passado, sem nenhuma crítica, apenas uma visão, apenas uma observação, a ideia de que Deus tem que fazer a parte que me cabe fazer. No entanto, o papel de Deus é criar leis e nos convocar a compreendê-las e aplicar a vida para que os resultados sejam conquistas próprias. Pois bem, queridos, eu trouxe então para introduzir essa parte de um controle no ciclo natural. O primeiro texto é do capítulo 18 do livro A Gênese de Kardec. O item 8, o espírito comunicante é Aragô ou Arago. Diz assim, esse Aragô ou Arago, ele
segundo pesquisadores, François-Jean Dominique Arago. Ele foi, essa enciclopédia, Wikipédia virtual, diz que ele foi um físico, astrônomo e um político francês. Ele ocupou o cargo de primeiro-ministro na França no período de 10 de maio a 24 de junho de 1848. Queria ressaltar que esse homem, ele, encarnado, era também astrônomo. Diz ainda a pesquisa que se deve a ele as investigações com relação à confirmação da teoria ondulatória da luz. Diz ainda que ele nasceu em 26 de fevereiro de 1786, numa cidade chamada Estagel, na França, e faleceu 2 de outubro de 1853, em Paris, na França. Então, esse homem que traz uma comunicação para Allan Kardec por meio da mediunidade era um astrônomo, na última encarnação. Guardaram isso? Segundo um livro da Maria Helena Marcon, chamado Expoentes da Codificação Espírita, esse livro, a companheira, ela fez uma pesquisa e foi naqueles espíritos comunicantes e trouxe quem eles eram quando encarnados. Alguns não conseguiram, ela não teve acesso. Mas faz uma pesquisa minuciosa. E ela vai dizer nessa pesquisa que Arago ocupou diversos cargos políticos, entre eles deputado, ministro da Marinha, ministro da Guerra, e diz assim: suas obras completas, em 13 volumes, foram publicadas após a sua morte. As obras de Arago, encarnado, diziam respeito à astronomia. E é esse espírito que, desencarnado, por meio de um mecanismo que a espiritualidade usa, de comunicação entre o mundo físico e o mundo espiritual, que diz assim, no capítulo 18 do livro A Gênesis. É só teoria, meus irmãos, rapidamente. O corpo celeste, cada corpo celeste, além das leis simples que presidem a divisão dos dias e das noites, das estações e etc., experimenta revoluções que demandam milhares de séculos para a sua realização completa. Então ele está dando ideia de que há ciclos que podem levar milhares de anos para que um corpo material chegue ao mesmo lugar, num círculo, ele pode levar milhares de anos. Olha só o restante. O homem apenas apreende as fases de duração relativamente curta, e cuja periodicidade ele pode comprovar. Algumas, no entanto, há que abrangem longas gerações de seres e até sucessão de raças. Estão acompanhando, meus irmãos? Vai dizendo para concluir. No mesmo sistema planetário, todos os corpos que o constituem reagem uns sobre os outros. Então, todos os corpos, no mesmo sistema, reagem de alguma maneira uns sobre os outros. Vamos lá. Vou mais longe, diz Arago. Digo que os sistemas planetários reagem uns sobre os outros, na razão da proximidade ou do afastamento resultante do movimento de translação deles, através das miríades de sistemas que compõem a nossa nebulosa. Então ele está falando de sistemas solares envolvidos em galáxias, envolvidos no infinito. Um controle de Deus direto, que não perde o controle em todas e quaisquer situações. Completa Arago dizendo assim: vou mais longe. Esse eu pulei? Não. Vou mais longe ainda. Digo que a vossa nebulosa, que é como um arquipélago na imensidade, como arquipélago na imensidade, tendo também seu movimento de translação através das miríades de nebulosas, sofre a influência de que dela se aproxima. Então, os planetas e os sistemas solares e as galáxias e também as nebulosas, umas influenciam na outra. Meus irmãos, é teoria, isso não é importante. Eu vou extrair o espírito da letra. Vamos lá. Conclui assim: de sorte que as nebulosas reagem sobre as nebulosas, os sistemas reagem sobre os sistemas, como os planetas reagem sobre os planetas, como os elementos de cada planeta reagem uns sobre os outros, e assim sucessivamente até o átomo. Então, nossas ações, numa lei geral, também reagem com as ações dos outros. Todos os elementos, materiais, físicos e espirituais. Vejam só, essa efervescência
de influenciações em todos os corpos, inconsciente a princípio, não passado de vago desejo, de aspiração, não passando de vago desejo, de aspiração indefinida por alguma coisa melhor, de certa necessidade de mudança, traduz por uma surda agitação, depois por atos que levam às revoluções sociais que, acreditai, também tem sua periodicidade, como as revoluções físicas, pois que tudo se encadeia. Então ele está dizendo que o momento de evolução do planeta, por exemplo, obedece a um ciclo. Os nossos sentimentos mais evoluídos obedecem a um ciclo. E um ciclo, meus irmãos, aonde Deus tem o controle, mas nós somos os que escolhemos as ações. Então nós temos o livre-arbítrio, nós podemos escolher a revolta ou a resignação, nós podemos escolher fazer o bem, plantar o bem e colhê-lo, ou escolher semear o mal. Então nesse momento, a gente começa a perceber que nessa passagem da Gênese de Kardec, há um ciclo repetitivo da evolução da matéria. Observe o segundo texto, meus irmãos. Dentro desse ciclo da vida. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Está aqui. Dentro desse ciclo da vida, o segundo texto, primeiro vimos uma intervenção direta de Deus na matéria, aonde nós não podemos questionar. Deus sabe o que faz. Algumas vezes nós, criaturas imperfeitas, questionamos a vontade sábia e soberana de Deus sem conhecimentos. Por exemplo, agora com relação à questão espiritual. Vai contar no livro Obreiros da Vida Eterna, livro que nasce pelas mãos de Chico Xavier, o espírito que é o autor é o André Luiz. Ele vai falar no capítulo 3 uma história de um sublime visitante, chamado Asclépios, que vai visitar o nosso lar, uma colônia espiritual. Aí ele diz assim, acompanhe o texto, meus irmãos. Reunidos, acreditamos que o nosso visitante sublime, esse Asclépios que vem de uma região de altiplanos espirituais, esse espírito suspira por integrar-se no quadro de representantes do nosso orbe, junto às gloriosas comunidades que habitam, por exemplo, Júpiter e Saturno. Então, na visão espírita, a revelação espírita nos mostra que a Terra não é o único mundo habitado por espíritos em matérias diferentes e que Júpiter, por exemplo, já é um mundo feliz. Já é um mundo onde os habitantes aprenderam a amar. Onde eles já compreendem que a fraternidade e a caridade e a ação em direção ao outro, ao socorro alheio, constrói sentimentos mais nobres em seus corações. Mas olha só o complemento. Prossegue dizendo, os componentes dessa, por sua vez, esperam ansiosos o instante de serem convocados às divinas assembleias que reagem no nosso sistema solar. Então, os espíritos que estão mais evoluídos, nos planetas mais evoluídos, aspiram um dia uma colocação no progresso da evolução nas comunidades mais avançadas, na comunidade solar, por exemplo. Vejam só, entre essas últimas estão os que aguardam cuidadosos e vigilantes o minuto em que serão chamados a colaborar com os que sustentam a constelação de Hércules e cuja família pertencemos. Então, aqueles que estão mais evoluídos no sistema solar aspiram ir para uma instância mais evoluída. Meus irmãos, isso é lei de progresso, aonde todos nós estamos submetidos. Todos nós queremos e precisamos o melhor. Veja a conclusão. Os que orientam nosso grupo de estrelas, então, aspiram naturalmente a formar um dia a coroa de gênios celestiais que amparam a vida e dirigem-na no sistema galáctico em que nos movimentamos. Os companheiros se recordam do livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel vai dizer que rege as tradições do mundo espiritual, que há uma coletividade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, que coordenam as ações em todas as coletividades planetárias. Espíritos esses que, na Bíblia convencional, no livro A Gênese, nós agora podemos explicar com mais clareza, quando um texto que a interpretação diz assim, e disse Deus, a Gênese de Moisés, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança.
façamos. Mas não era Deus sozinho? Não, não era sozinho. Ele tinha um grupo de espíritos que galgaram uma condição moral, que estão habilitados a ajudarem-no na direção de todas as coletividades planetárias, visando, meus irmãos, alcançar os nossos corações e trazer conforto e consolo diante das dores e das dificuldades. A proposta de Deus é essa, que eu compreenda, por meio da religião, que eu sinta o seu amor e entenda que todos nós na vida vamos passar por desafios. Todos nós. Pois bem, para completar então a ideia diz, e sabe, meu amigo, que a nossa Via Láctea, viveiro e fonte de milhões de mundos, é somente um detalhe da criação divina, uma nesga do universo. Então, nesse texto do livro Obreiro da Vida Eterna, a gente percebe que também há um ciclo evolutivo na evolução do espírito. Então, a matéria evolui, também evoluem os espíritos. Da qual, meus irmãos, a matéria está intrinsecamente linkada na lei, na grande lei de progresso, na grande lei universal de progresso. Quando Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, no seu item 2, ele vai comparar o homem com os animais. Ele diz assim: Deus colocou no homem o desejo incessante pelo melhor. É por isso que nós, conscientes ou não, somos movidos ao melhor. Meus irmãos, o que é o melhor? O melhor é uma compreensão clara de Deus, que nos ama em qualquer situação, que não está nos provando além do que nós podemos suportar, e que visa trazer para os nossos sentimentos a paz, o amor, o equilíbrio, a fraternidade. Então, à medida que eu compreendo Deus, a essência de Deus, e faço as pazes com Deus, e entendo que o amor de Deus vai além da minha compreensão limitada, eu não me aborreço mais com Ele, eu não fico mais zangado, eu simplesmente me torno alguém que aceita a vontade de Deus. Palavra do Senhor, quando no grande sermão da montanha, nos ensinando a orar, teria nos ensinado uma parte da oração: Senhor, faça-se a tua vontade, faça-se conforme o que tu queres, e não como eu quero. Uma visão ampla, abrangente de Deus, da vontade sábia de Deus. Pois bem, meus irmãos, dito isso, a qual de todos estamos submetidos a essa grande lei de progresso? Então, matéria e espírito, o que compõe o universo, estão submetidos à vontade de Deus. Tudo bem, até aqui, meus irmãos, a teoria passou. Passou a teoria. Vamos agora aprofundar. No livro Na Era do Espírito, há um diálogo de Chico Xavier. Chico conta, através de vários espíritos, ali no capítulo Como Consideramos Jesus, ele vai contar, ele pergunta a Emmanuel, ele não entende a questão dos mundos habitados. Ele começa uma conversa com Emmanuel, e Emmanuel vai plasmar uma tela e vai mostrar para eles detalhes do universo. Mas olha que coisa curiosa. Chico Xavier começa dizendo assim: então apareceu a Terra, naquela tela, na comunidade dos mundos do nosso sistema evolutivo em torno do Sol. O nosso Sol, depois, em outra face do painel, evoluindo para a constelação, que, se não me engano, se chama Andrômeda. Ele estava equivocado, na verdade era Hércules, não é? Segue dizendo: depois essa constelação, arrastando nosso sistema e outros, evoluía em direção a outra constelação que já não tinha nome na minha cabeça. Essa outra constelação avançava para outra muito maior dentro da nossa galáxia. Então ele estava vendo, Emmanuel permitiu que ele visse o movimento cíclico dos mundos, dos planetas, dos objetos materiais. Vai completar. Depois apareceu a nossa galáxia, imensa, como se uma lente de alta potencialidade estivesse entre os meus olhos e o painel. E a nossa galáxia evoluía com as outras galáxias em torno de uma nebulosa enorme, e que Emmanuel me disse que passava a evoluir em torno de outras nebulosas. Então as galáxias também têm um ciclo em torno de outras galáxias. E vejam só, então a minha cabeça ficou cansada e eu pedi para voltar. Como se tivesse saído de um foguete da Terra e me perdesse pelo espaço e fora e sentisse
espaço afora, e sentisse uma vontade louca de voltar a ser gente e ficar outra vez no meu lugar. Chico Xavier, né? De tanto que ele viu. Aí completa assim: porque tudo está dentro da ordem divina. Meu irmão, minha irmã, guarda essa frase para o seu coração. Tudo está dentro da ordem divina. Eu não compreendo, ainda não compreendo, mas tudo está dentro da ordem divina. Cada mundo, cada sistema, cada galáxia, orientados por inteligências divinas, e Deus, para lá disso tudo, sem que possamos fazer-lhe uma definição. Está correndo? Senti uma vontade enorme de voltar para a minha cama e tomar café quente. Meus irmãos, tudo dentro do controle. Uma movimentação constante, sucessiva, dos elementos macros, micros e por dedução dos espirituais, sob o comando de Deus. O mundo não perdeu o controle. Continua nas mãos de Deus. A questão 540 do Livro dos Espíritos, os amigos espirituais dizem de um processo evolutivo onde eles misturam, desde o ato primitivo até o arcanjo. Percebendo que o ato primitivo é material e o arcanjo não é material, o arcanjo é uma evolução espiritual, mas que se misturam. Estamos encarnados aqui no mundo material com a finalidade maior de desenvolver o espírito imortal. Como, meus irmãos? Através de uma compreensão mais sensata e clara de Deus. De um Deus que foge amplamente ao nosso raciocínio. Não dá para definir Deus. Vou apresentar ao longo da palestra a melhor definição que eu busquei na Bíblia, na fala de João Evangelista. Daqui a pouco eu falo sobre isso. Mas avançando, meus irmãos, então, nessa ideia, Haroldo Dutra Dias vai dizer assim para a gente uma frase. Meu Deus. Fé raciocinada. Você usa o que você conhece para sondar o que você desconhece, aplicando o princípio da unidade e da simetria. Então, se eu olhar para aquilo que eu conheço, se eu hoje compreendo que os movimentos da Terra, eu posso fazer uma dedução para os mesmos movimentos em torno de mim. Eu, espírito, estou em movimento. Nós, espíritos, estamos em movimento. Em direção ao progresso, como tudo que existe nos universos, nas galáxias e nos mundos. Dedução feita, meus irmãos, está ali, eu coloquei uma mão simbólica para você guardar aquela frase que eu propus. Tudo está no controle de Deus. Deus sabe o que nós temos que passar. Nós agora, espíritos imortais, encarnados aqui, numa caminhada em busca de conquistar equilíbrio, paz, felicidade e harmonia interna. Não quero convencer ninguém, mas é uma lei geral do universo. Pois bem, queridos, seguindo, para não confundir os companheiros, nem trouxe o texto, leiam esse livro chamado Urânia. É de Camille Flammarion, que também era um astrólogo. Leiam, para compreendermos essa visão abrangente de Deus no controle de tudo. Pois bem, meus irmãos, primeira parte dita da palestra do nosso companheiro Haroldo Dutra Dias, a gente volta para o ciclo da vida e a gente... Esse negócio não está bom não, Roberto. Cadê aquele teclado? Vou pegar o teclado aqui. Se o teclado quiser vir. Veio. Vamos voltar ali, meus irmãos. E agora? O que sumiu ali? Tem que ser com o mouse. Quem? Mexe ali, Roberto, para mim. Está filmando isso não, né? Vai, gente, é só um detalhe, hein? Aí fechou. Vamos lá, meus irmãos, vamos voltar para cá. Então a gente viu no primeiro momento da palestra do Haroldo que ele apresenta de forma muito expressiva um controle geral de Deus em todas as coisas, inclusive sobre nós mesmos, sobre nossa própria história. Mas um controle que visa sempre o progresso moral, a evolução do todo. Pois bem, seguindo o ciclo da vida, a gente precisa atrelar, para compreender as ações de Deus em nós, a questão da visão da imortalidade. Talvez seja isso que transforme o homem num homem de menos fé. Quando ele simplesmente, ele não percebe que há uma continuidade do espírito imortal que vai seguir vida fora. Os espíritos não podem morrer. É a questão da imortalidade. Allan Kardec produziu uma frase
Está escrito, inclusive, lá no túmulo dele, no cemitério de Père Lachaise, em Paris, diz assim: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Nós fizemos uma interpretação de um Deus, vou trabalhar isso mais profundamente daqui a pouco, que era capaz de punir. Meus irmãos, Deus não pune. Um dos grandes consolos, uma das grandes explicações dessa doutrina espírita, que nos faz admirá-la, é um conceito novo de Deus. Deus não castiga, nós entendemos errado. Deus não pune, Deus apenas ama. Ama e cria. E à medida que Ele cria espíritos, Ele cria planetas, Ele cria leis. E nos dá o livre-arbítrio de nos adequar a essas leis. Então a felicidade, ou a bênção, ou a maldição, não vem de Deus. Vem das escolhas que nós fazemos. Tudo certo. As escolhas que nós fazemos estão atreladas às nossas crenças. Então, se eu acredito num Deus que castiga, meus irmãos, como é que eu vou me aproximar e vou amar um Deus que castiga? Como é que eu vou olhar para o lado de fora e ver pessoas mutiladas? Ou vou ver, por exemplo, alguém que se suicida? Ou vou ver a extrema pobreza? Ou então eu vou ver a morte de uma criança? Como é que eu compreendo isso se eu não vejo a imortalidade? Não vou entender. Eu só enxerguei um fragmento, uma pequena parte. E na minha ousadia, na minha infância, eu questiono Deus. Vou chegar lá. Seguindo, meus irmãos, então, a proposta é progredir. Então, a nossa encarnação e de todos os seres materiais ou não do planeta vem como proposta progredir. O que é progredir? Progredir é caminhar, seguir em frente, é avançar. Progredir é ficar ainda melhor, crescer, desenvolver, tudo dicionário. Progredir é aperfeiçoar-se, é melhorar. Progredir é tornar-se mais intenso, mais forte. Então a questão de progredir está, meus irmãos, atrelada à ideia de exigir esforços e uma determinação para mudar. Então nós queremos melhorar alguma coisa, qualquer que seja, na casa. Qualquer coisa. Até para trocar uma lâmpada que estava queimada, que não está trazendo benefício algum, a gente tem que ter trabalho. E olha que trabalho. É tirar a tampinha, é botar a lâmpada, é apagar, é levantar. Tudo na vida vai exigir trabalho. Então progredir vai necessitar primeiro determinação para mudar. Eu preciso entender que eu preciso mudar. Em nome de quê? Em nome de asseverar o progresso natural da lei. E mais, eu vou compreender que vai exigir esforços. Então as crenças e os meus conceitos podem ser limitadores da minha mudança. Nós aprendemos uma frase muito infeliz da nossa infância, na verdade duas. Eu aprendi. Eu ouvi dizer que pau que nasce torto, morre torto. Já ouviram falar disso, meus irmãos? Nós não somos um pedaço de pau. Nós podemos mudar sim e viemos ao planeta para mudar. Mas ainda há uma outra que diz assim: nasci na religião dos meus pais, hei de morrer. Por quê? Me explica por quê? Uma convenção? Algumas vezes, meus irmãos, nossas crenças têm nos feito sofrer. Sofrer. Por exemplo, a crença alimentada pela vingança. Bateu, levou. Eu fico de mal com as pessoas. Cadê o Evangelho de Jesus que me convidou a amar inimigos? Cadê o Evangelho que me pediu para pagar o mal com o bem? Então nós fizemos algumas facções durante a interpretação do pensamento religioso que nos afastavam de Deus. É hora de começar a pensar numa fé racional. A nossa fé não precisa ser externada. Ela tem que ser vivida nas atitudes que praticamos. Senão não é fé. Senão é dogma, é externo. Então observe, meus irmãos, que essas crenças podem nos paralisar. Vou trazer duas apenas. A primeira, falando sobre Deus, e a segunda, sobre nós mesmos. Comecemos pela crença limitadora que temos sobre nós mesmos. Para trabalhar essa crença, é preciso fortalecer a visão da imortalidade. Porque, meus irmãos, o que acontece? Quem somos nós? Allan Kardec, para a gente completar o raciocínio, faz uma pergunta na questão 115 do Livro dos Espíritos. Kardec está vivendo numa Paris católica. Kardec era católico, família católica, estudou numa escola protestante, Instituto Verdun, né? Ele estudou numa escola protestante e está diante de uma doutrina onde os espíritos falam
Para ele aquilo era totalmente complicado de entender. O que Allan Kardec conhecia? Ele conhecia a teologia dos anjos e demônios. Então ele vai perguntar à espiritualidade: Deus criou espíritos bons e maus a 115? Deus criou demônios e anjos? Meus irmãos, de onde nasce a ideia da teologia dos anjos e demônios? Vamos lá. Isso é a história da humanidade, qualquer livro histórico diz isso. Sempre, ao longo da história dos homens, houveram videntes. Pessoas que veem espíritos. Enxergam os espíritos, conseguem vê-los. Sempre houveram. Imagina um vidente que não tinha o conhecimento que nós temos hoje, que vê um espírito amoroso, que já evoluiu, que ele emana uma luz tênue, que ele tem uma beleza de traços. Aquele vidente achava que era um anjo, natural. Encontrava um espírito mais atrelado ao ódio, ainda que quer se vingar, que um dia vai se converter, porque Deus não vai permitir que ninguém, nenhuma de suas ovelhas se perca, a palavra de Jesus. Então ele vê um espírito transformado, às vezes com traços de zootopia, animalizado. Um demônio. Daí nasceu a teologia dos anjos e demônios. Então Kardec pergunta: Deus criou espíritos bons e maus? A resposta é não, não. Deus criou todos iguais, simples e ignorantes, predestinados à perfeição moral e à felicidade. Meus irmãos, um dia você vai ser perfeito. Um dia você vai ter a performance moral do Cristo. Falava ontem à tarde lá na FABEM, e me lembrei daquela fala de Paulo de Tarso. Me parece que é carta aos Efésios, agora me foge o texto. Ele dizia assim: até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, à estatura completa do Cristo. Nós caminhamos para ser perfeitos. É a lei de progresso. Eu entenda, aceite ou não. Eu posso interferir para avançar moralmente? Posso, com as minhas escolhas. Escolhas essas, meus irmãos, estão me entendendo? Que vão levar em conta a minha compreensão de Deus e a compreensão de mim mesmo. Há uma fala de Jesus, está registrada em João capítulo 14, versículo 12, que por enquanto só nós espíritas podemos explicar. O Nazareno disse-nos: um dia vós fareis as obras que eu faço, e ainda as fareis maiores do que essas, porque eu vou para o meu Pai. Meus irmãos, quando vai ser que você vai fazer a obra que Jesus fez? A obra de amor que ele fez, sabe quando? Quando você evoluir moralmente até um Cristo. Vai levar algum tempo, é claro. Somos imperfeitos ainda, mas esse Cristo que nós seremos amanhã, o perfeito que seremos amanhã, começa com a atitude que eu tomo hoje com relação a mim mesmo. Essa crença na possibilidade de evoluir moralmente. Aceitar as minhas limitações e compreender que eu não compreendo Deus. Mas a minha compreensão limitada, equivocada, precisa ser combatida em mim. Então o conceito de Deus, conceito espírita sobre Deus. Meus irmãos, nós temos aprendido na religião o Deus que pune e castiga. Dizemos isso às crianças. Não faz isso não, que o Papai do Céu castiga. O Papai do Céu não castiga ninguém, meu irmão. Não castiga. O Papai do Céu apenas ama. Aprendemos a temer a Deus. O princípio da Bíblia. Eu venho de uma religião evangélica, todo mundo me conhece aqui. Eu fui batista. Eu tinha medo de Deus. Eu tinha medo. Eu não fazia por medo. E naqueles dias, o medo me afastava de Deus. Não é assim que a gente aprende? Qual é o conceito espírita de Deus? Não é o Deus que pune, mas é o Deus que ama. João Evangelista foi muito feliz. Na primeira carta que escreveu, capítulo 4, versículo 16, às igrejas daqueles dias, dizendo: Deus é amor. Deus é amor. O melhor conceito de Deus. Será que nós já compreendemos o amor? Ainda não. Ainda não. Mas eu compreendo que Deus é amor, por isso que Ele é justo e bom. Na verdade, o Evangelho diz que Ele é soberanamente justo e bom. Meus irmãos, então um Deus bom não é um Deus bonzinho. Um Deus bom é aquele que me permite colher o que eu semeei, experimentar o que eu colhi, perceber que é amargo e me propor um novo plantio. Isso é aprendizado moral. Isso é educacional. Imagina se a gente pudesse fazer o mal e não colher os frutos do mal. Abortar a lei de causa e efeito. Nós seríamos seres constantemente inclinados ao mal. Então a percepção do mal, do resultado do mal em mim,
me leva a trabalhar o conceito novo de Deus e da bondade. Então Deus apenas ama e me aceita como sou e é justo comigo e me dá aquilo que eu preciso como espírito imortal para crescimento. Não passamos, meus irmãos, pelas provas que enfrentamos por acaso, não. Há uma razão de ser. Há uma fala de Paulo de Tarso, escrevendo a carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 10. Meus irmãos, olha o nível de esclarecimento do apóstolo Paulo. Ele diz assim, dizendo para você, não vos sobreveio provação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará ser provados além do que podeis suportar. Juntamente com a provação, Ele dará o escape. Sabe por que eu não encontro o escape? Porque eu estou revoltado. Estou reclamando com Deus. Deus, eu não mereci isso, não. Quem disse que eu não merecia? Quem somos nós para avaliar a nossa ficha de plantio? Eu não sei o que eu plantei durante as encarnações. Então agora talvez eu precise passar por uma dor específica para trabalhar o meu coração e crescer na grande lei de progresso. Tudo bem, meus irmãos, até aqui? Podemos avançar? No livro de Mateus, capítulo 16, versículo 27, palavra de Jesus, onde ele vai dizer a cada um segundo as suas obras. Meus queridos, não há ganhos fáceis, não há privilégios, cada um de nós vai receber aquilo que semeou, os frutos que semeou por conta das suas próprias ações, pelas próprias escolhas. A pergunta é, queridos, o que nós temos semeado? O que temos semeado? Será honestamente, responda para você, o que você está semeando? A vingança? O ódio? Não perdoo, não aceito isso, Deus. Revolta? Vai colher o quê? Quer colher tranquilidade? Esperança? Equilíbrio? Não vai colher. Nós colhemos o que semeamos. O Nazareno, certa vez, disse assim, talvez olhando nos olhos dos discípulos, ninguém espere colher uvas em pé de espinheiro. Não espere. Nem tampouco figos em pés de abrolhos. Aqueles homens não compreenderam naquele momento, mas nós hoje, reencarnando mais uma vez, passando pela experiência humana, para um dia ser perfeitos iguais a Jesus, começamos a entender. Meu irmão, combata a revolta no seu coração. Aceite a vontade de Deus, mesmo que inicialmente você não entenda. Mas Deus está no controle, nos ajudando a progredir moralmente e chegar a uma performance moral, onde a felicidade será a nossa maior conquista. Pois bem, queridos, então a gente pensa num Deus que é justo, e nós pensamos em justiça, e eu trouxe aqui o que Haroldo chamou de pote das pedrinhas. Os companheiros que viram a palestra vão se lembrar disso aqui. Haroldo diz que a gente aprende um dualismo da vida, onde o bem contra o mal. Ele vai dizer que o bem levaria o homem ao céu, uma concepção limitada, ainda meio que correta, e também levaria ao inferno, um inferno esse que não existe. O inferno esse que nós criamos. Um lugar onde o fogo queima e não consome para a eternidade. Meus irmãos, Deus não faria isso. Deus não faria isso. Eu me lembro questionando os meus pastores, dizia, pastor, eu nunca entendi o inferno, nunca entendi. Falei, pastor, Deus não é onipotente? Ele não é onisciente, ele sabe tudo, sabe. Então ele sabe que vai criar aquele camarada ali, que vai declinar para o crime, vai ser mal, vai para o inferno, o fogo não apaga. E também não queima. Meus irmãos, que dor é essa? Se eu fosse Deus, não criava aquele. Eu não criava aquele. O inferno nós inventamos. A teologia inventou. Está provado. Século IV. Inserimos nos escritos bíblicos a palavra inferno e diabo. Não existiam. Pois bem, voltamos aqui à questão dos potinhos. O que a gente fazia? Você fez tá ali umas pedrinhas de boas ações, você fez uma boa ação, colocava no potinho. Está ali o potinho com as más ações. Fez uma má ação, colocava no potinho. Ia contando, fiz outra boa ação, outra ruim, foi contando. Até um dia que os potinhos encheram. Bom, desencarnamos, morremos. Todos vamos morrer. Aí vai ter uma avaliação. Paulo de Tarso chama de tribunal do Cristo. Olha o texto, meus irmãos. Haverá o dia que cada um de nós terá que comparecer diante do tribunal do Cristo
para darmos conta do que fizemos de bem ou mal por meio do corpo. A gente pensava que era para mandar para o inferno e para o céu. Não é. É toda vez que eu retorno ao mundo espiritual, meu espírito mortal, eu vou ser avaliado é um tribunal avaliatório. Não é um tribunal condenatório, não. Deus não condena. Ele entende a minha ignorância. Não é a nossa luta, é a luta de Paulo de Tarso. Paulo dizia assim, o bem que eu quero fazer, eu não consigo. O mal que eu não quero, esse eu faço. Paulo está na sua luta, na minha luta. Você acorda tão bem intencionado, né? Quem mora no Vila Velha sabe disso. Enfrenta pela manhã algo chamado terceira ponte. Aí você orou, leu a palavra, chegou na ponte, ódio que nasce, né? É assim, a nossa luta. Não queria sentir isso não, mas eu sinto ainda. Deus entende isso. Jesus entende isso, não me condena. Tudo bem, aí eu vou fazer uma soma. Se o meu potinho de coisas ruins foi maior do que as coisas boas, eu vou para o inferno. Mas se o meu potinho de coisas boas foi maior do que as ruins, eu vou para o céu. É isso, linear. Eu aprendi assim. Eu aprendi isso profundamente. Agora veja, meus irmãos, as boas ações levam para o céu e as ações ruins, mas levam para o inferno. Pronto. Vamos questionar? Vamos entender o raciocínio de Haroldo quando ele faz a questão do potinho? Ele vai dizer assim, vamos lá, meus irmãos, avaliem comigo. Acidentalmente a pessoa atropelou e matou o próprio gato. Estava na garagem, passou por cima do gato, não viu. A ação é ruim. Inferno. Vai para o inferno. Mas ele voluntariamente agrediu, matou um gato desconhecido. A ação é ruim. É pior do que a primeira. Inferno. Terceira. Voluntariamente agrediu, matou o gato. O próprio gato. Inferno. Ação ruim. Será que isso está certo, meus irmãos? Será que não deveria, então, quando eu matei o gato de propósito, receber 2 pedrinhas e não uma só? Não pode ser linear. Há algo faltando na teologia. Do outro lado também, a pessoa viajou quilômetros para socorrer um amigo. Boas ações, céu. Se ele viajou quilômetros para socorrer um desconhecido, deveria ganhar mais as boas ações, mais bolinha, mais pedrinha, vai para o céu. Ajudou o vizinho a tirar um pacote leve do carro, boa ação, céu. Ajudou um amigo a tirar um pacote pesado do carro, boas ações, mesma coisa, céu. Então, peraí, é melhor fazer pequenas boas ações para garantir o céu. A gente faz esse raciocínio, meus irmãos, inconscientemente, porque trouxemos isso impregnado como conceito religioso profundo, de várias encarnações, várias. Nós fomos católicos, nós fomos protestantes, nas vidas passadas, é claro que sim. E esse conceito de olhar para a Bíblia e ser um livro sagrado, respeitá-lo, mas entender que há ali limitações teológicas. Sabe por conta de quê? De interpretações limitadas nossas. Em nome de interpretações, na Idade Média fizemos uma guerra. Matamos em nome de Jesus. Lemos na Bíblia. Não vim trazer a paz, mas a espada. Espada é para matar. Matamos, meus irmãos. Cuidado com interpretações. Como é que eu posso entender, então? Eu vejo ali as boas ações e as más ações. Então eu fiz 101 boas ações e fiz 100 ações mais para o céu. Umazinha mais. Se eu tivesse feito 601, ia para o mesmo céu. Tem uma coisa errada. Lá no céu vai ter competição, parei. Eu fiz 600. Esse camarada fez 101 e está aqui também? Tem algo errado. Ou então, meus irmãos, a ideia do céu, ou o inferno. Vamos lá. O cara fez 100 ações mais e 99 boas. Vai para o inferno. Umazinha. Ele vai pedir, Senhor, deixa eu voltar lá para fazer umazinha, para empatar. Ou 2 para ficar no céu. Vai para o inferno. Ou então ele fez 600 ruins e vai para o inferno também. Não importa quanto ele fez. Meus irmãos, são pensamentos lineares de uma justiça que leva a gente a descrer de Deus. Nós temos transformado os nossos corações em corações ateus, descrentes. Não dá para entender um Deus que permite uma criança morrer. Não dá para entender um Deus que permite uma criança morrer de fome na África a cada 30 segundos. Se eu não entendo a visão abrangente de um processo de progresso onde os desafios são ferramentas evolutivas. E Deus sabe o que faz. E Deus sabe o que está fazendo. Então, observe, meus irmãos, no livro dos Espíritos, questão 196, Allan Kardec diz assim, pergunta e diz, né? Não podendo os espíritos aperfeiçoar-se, a não ser por meio das tribulações da existência corpórea,
Então não dá para evoluir sem as tribulações da vida. Segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os espíritos do mundo espírita para alcançar a perfeição moral? A resposta que ele recebe: sim, exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atinge a finalidade a que tendem. A finalidade a que tendem? A perfeição moral. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade, que são 115. Passando pelas provas que Deus lhe impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então o conhecimento está atrelado a eu aceitar a prova que eu estou passando, diante da sabedoria divina, aceitar e perguntar: Senhor, é para aprender o que com isso? É para melhorar o que no meu coração? Olha o complemento. Uns aceitam submissos essas provas, outros não. Os que aceitam chegam mais depressa à meta que lhe foi assinalada. A meta: progresso moral, perfeição moral, aceitando a prova e transformando a prova em benefício. Meus irmãos, por detrás de dificuldades sempre se esconde uma bênção. Não para o corpo material, mas para o espírito imortal. Essa é a visão. Às vezes a gente pensa só no material. Eu queria fartura, eu queria não cruzar a terceira ponte, queria ter um helicóptero para ver o pessoal lá embaixo. Ah, tá aí, né? É o que eu queria. Mas Deus sabe o que eu preciso passar de manhã, né? Para olhar a minha impaciência, a minha intolerância, para ver a minha limitação, para tirar a máscara, para tentar trabalhar os sentimentos. E conclui assim: outros só a suportam murmurando, e pela falta que desse modo incorrem, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Meus irmãos, o ciclo da vida não exige de nós uma compreensão de não reclamar mais. Eu vou desafiar você, esse relógio hoje andou mais do que eu imaginava. Vou desafiar você a fazer um exercício. Difícil, tá? Agradeça a sua dificuldade. Alguém aqui não tem problema? Levanta a mão para mim, quem não tem problema. Ninguém? Eu estou com a mão levantada só para dar exemplo. Porque a terceira ponte é o problema. Tá. Agradece a sua dificuldade. Faz um teste. Agradece a Deus. Mesmo que você não a compreenda. O refrigério vem quando eu entendo a prova e aceito e transformo isso em gratidão. Não estou dizendo que é fácil. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz para a gente, no capítulo 12, vou dar um salto ali rapidinho, vou resumir, dizendo que o mal que está em nós, meus irmãos, é um estágio temporário. O homem um dia, o homem mau um dia, ele vai se tornar bom. Inevitavelmente, o nosso caminho é de nos tornarmos bons. Por isso, nesse ciclo da vida, eu trouxe um texto aqui do Eclesiastes, né, dizendo para a gente que tudo na vida tem um tempo determinado. Tem tempo para a gente colher, para plantar. Tudo tem um propósito debaixo dos céus. Será que a gente ainda, na infantilidade, pode imaginar que Deus não sabe o que está fazendo? A gente até quer, a gente até tem uma inclinação para isso. Mas racionalmente a gente entende que tudo está funcionando no lugar certo. Tudo que nos acontece tem um propósito na vida. Sabe qual é, meus irmãos, o grande propósito da vida? Que a gente entenda que somos espíritos. Quando Jesus veio ao planeta, diz lá, é o discurso mais importante dele. Capítulo 4 de Mateus, versículo 17. Saiu Jesus pela Judéia, pregando e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento, segundo a origem da palavra, é mudar de direção, é voltar atrás, é se corrigir. Isso é arrependimento. Aí na rebeldia eu pergunto: por que eu tenho que me arrepender? Porque é chegado o reino de Deus. O Cristo veio ao planeta não para ser o nosso Salvador. Ele veio trazer para a gente um ensino, veio apresentar um caminho, o Evangelho, para que eu possa me tornar o meu próprio Salvador, numa lei de progresso, de ciclos infinitos, que todos nós passaremos, querendo ou não. É assim que vai ser. Tomara que a gente consiga, meus irmãos, sair daqui, pelo menos entendendo a teoria,
e olhando para a minha vida e enxergando cada fato como sendo um impulso para o progresso. Eu não queria atravessar a terceira ponte de manhã. Eu não queria que minha mãe tivesse falecido há um mês atrás. Eu não queria, uma opção de coisa que eu não queria. Você também. Mas Deus sabe o que é melhor para a gente. Há uma lei maior. E a questão 614, para terminar, dentro do horário, Allan Kardec está questionando os amigos espirituais, livro dos Espíritos, sobre lei natural, sobre lei de Deus. Meus irmãos, é dito lá assim: o homem só é infeliz quando ele se afasta das leis de Deus. Então a gente poderia, por raciocínio lógico, o que é felicidade? Compreender a lei de Deus e voluntariamente aplicá-la na minha vida, em todos os acontecimentos. Não é fácil. É o desafio. Mas nós aqui no Espiritismo somos convidados ao desafio, né? Não viemos aqui para facilidade. Confesso que tem hora que eu fico pensando, meu Deus, por que eu vim para cá, né? Lá eu já estava salvo, estava garantido, eu ia para o céu mesmo. Mas aqui não, eu tenho que conquistar o céu em mim. Todo dia. Fazendo um pouco de esforço. Para tentar mudar esse conceito arcaico, infeliz, da vingança, do preconceito, do Deus que castiga e pune, por um novo conceito de um Deus que me entende, um Deus que me aceita como sou, um Deus que ao mesmo tempo que me aceita e me entende, me sugere, me propõe uma caminhada diária, um dia de cada vez, só por hoje, fazendo aquilo que está ao meu alcance. Meus irmãos, isso eu posso fazer. Hoje eu posso ser melhor do que foi ontem? Posso. Mas vai passar pela escolha. Então a lei do ciclo, para fechar, nos convida a escolher hoje, está inserido na grande lei de progresso. Quando Allan Kardec, vou terminar, posso passar 32 segundos, Allan Kardec, uma única frase, Evangelho segundo o Espiritismo 17, tem 3. Faça para você, tome essa frase para você como lema de 2020. O verdadeiro homem de bem é aquele que hoje procura ser melhor do que foi ontem. Mas amanhã, quando for hoje, ele vai tentar ser melhor do que foi ontem. Lei viva de progresso, que vai nos obrigar a olhar para trás, olhar para o que fizemos até agora, somar os resultados, ver que nossas escolhas não foram as melhores e nos fazer escolher as melhores escolhas. E mais tarde, colher os frutos. Não de imediato, não amanhã, no dia seguinte, mas daqui a algum tempo. Talvez daqui a centenas de milhares de anos. Essa é a lei do ciclo. Até um dia nós sermos arcanjos, sermos espíritos da performance espiritual de um Cristo, que não pode, segundo Allan Kardec na Revista Espírita, não consegue mais errar. E aí, meus irmãos, dali para frente, estabilizados? Não. Somos convidados também a fazer novos progressos que vão requerer desafios e investimentos. Então esqueçam o descanso, esqueçam a harpa, esqueçam, não existe não. É só trabalho, aqui e lá. Deus abençoe. Muita paz para a gente.